Filipenses 2, de 1 a 4. Vai ser nosso texto. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque já fomos edificados essa manhã pela leitura da sua palavra e por esses hinos que exaltam a tua grandeza. E como nós ouvimos e cantamos agora há pouco, queremos que o Senhor fale aos nossos corações pela tua palavra. Rogamos ao Senhor por isso. Que o Senhor nos molde conforme a verdade que temos no Evangelho de Cristo Jesus. E eu peço a tua misericórdia para transmitir essas verdades tão preciosas de maneira fiel e clara. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem essa placa, essa sinalização, certo? É do quê? Está escrito ali, né? Dar prioridade. Vou ter que mudar o título do sermão agora, né? Lá no Brasil é dê a preferência, certo? Dar prioridade. Eu não gosto dessa placa. Porque quer dizer, quando chega ali numa retunda, certo? Agora, rotunda. Tá vendo? Eu vou ter que reaprender o português, né? Eu cheguei num ponto que meus pais são norte-americanos, minha primeira língua é inglês. Agora eu cheguei ao ponto que eu falo mal duas línguas, né? Inglês e português. Então, você chega lá e o outro tem a prioridade, certo? E você precisa parar, observar se o outro vem e aí vai. E às vezes isso pode dar acidentes, vários acidentes, quando há uma confusão. E eu odeio quando a prioridade é minha e o outro não respeita. Não é terrível? Certo? A minha prioridade, eu preciso andar adiante e eu não quero parar, eu não quero dar a prioridade para o outro. Seria melhor se fosse assim, olha, quem chegar primeiro e quem tiver o carro maior é que vai primeiro. Só que aí seria um desastre, é verdade, né? Eu lembro uma vez, eu estava viajando com minha família para pregar numa cidade no sul do estado de Minas Gerais. Paramos para almoçar num restaurante e quando saí, eu não prestei atenção. Eu achei que a prioridade era minha e eu entrei na rodovia e vinha um carro a toda velocidade. Quase que eu matei a minha família. Graças a Deus, na última hora, a motorista, ela estava atenta, eu consegui segurar, mas eu não havia dado a prioridade que era de fato do outro. Na nossa vida, nós não gostamos de dar preferência ou prioridade para ninguém. Eu quero ser o número 1. E pensamos, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Eu não gosto quando alguém me interrompe, passa na frente, ou a gente diz, quando alguém é folgado. Né? A gente diz, o jeito no nosso mundo, e muitas vezes nós vivemos assim, é cada um se armar e ficar de guarda sobre as suas coisas, seus direitos, os seus privilégios, os seus interesses e jamais deixar ninguém invadir 1 centímetro no que é meu. O que é meu, o que é seu é seu. E isso acontece em casa, desde nossas crianças pequenas. Certo? Esse brinquedo é meu, o seu brinquedo também é meu, se eu gosto dele, certo? E eu quero guardar o que é no meu interesse. Nas nossas famílias, a hora de assistir alguma coisa na televisão, algum filme, ou algum seriado,
Quem vai escolher? Não, é minha vez. Lá em casa nós temos um sofá e tem um canto do sofá que é um pouco mais estendido que dá para deitar, muito gostoso. Pronto, é uma briga. Quem vai sentar naquele? É a minha vez. Você sentou ontem. Andar no banco da frente no carro. Não, mas agora também é meu direito. Mas isso também acontece não só com as crianças, mas todos na família, na igreja, ministérios. Olha, eu que cuido desse ministério da igreja, seja ajudar na cozinha, seja com crianças, seja de arrumação, seja na música. É o meu ministério, eu sei fazer, eu que lidero, meu espaço. Nos nossos negócios, nossos relacionamentos. Mas qual é o resultado? Quando nós estamos sempre a olhar, a defender, a guardar o que é meu, isso causa divisões, rixas, rachaduras. Pessoas que se recuam cada vez mais no seu canto solitário. Nós vemos muitas vezes casais que vivem debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas cada um se afastados no seu canto. Eu conheci certa vez 2 advogados crentes que tiveram uma discussão deles, algo do seu negócio, do seu escritório, e nenhum dos dois queria ceder nenhum centímetro. E começaram a brigar e discutir, e envolveu juntar dois pastores de 2 igrejas para tentar ajudar esses irmãos a resolver. E quando cada um explicou toda a história e o problema, e o que o outro fez e a acusação, no fim, sabe qual era a diferença? Seria o equivalente a 10 euros. Mas não queriam ceder por nada. Eu estava quase dizendo, está aqui, né? Resolva. Mas 10 euros. Mas não, justo é justo. A lei de Deus e dos homens. Então, quando chegamos aqui em Filipenses 2, Paulo, no capítulo 1, ele acabou de elogiar a igreja aqui dos Filipenses, porque eles haviam se unido diante das ameaças de fora, a perseguição, a luta numa cultura que era hostil ao Evangelho. Eles não se intimidavam perante a perseguição. Porém, havia outra ameaça na igreja. Não era de fora, mas de dentro. Muitos dentro da igreja só se importavam com os próprios interesses. E isso é uma ameaça para qualquer igreja. Então, eles não gostavam de dar a preferência aos outros. Isso deixava a alegria de Paulo incompleto. Ele amava essa igreja, amava que eles levavam adiante o evangelho, mas faltava algo. Queria ver que eles lutavam pelo evangelho, mas unidos. Queridos, não dá para lutarmos pelo evangelho enquanto brigamos entre nós. Olha, eu quero servir a Jesus, mas não com ele. Eu quero servir, eu quero fazer o que servir a Jesus, mas do meu jeito. A união em Cristo é ameaçada pelo egoísmo. Então Paulo vai ensinar uma lição preciosa aqui nesses versículos, que eu quero resumir nessa frase. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência ou prioridade aos outros. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Então, nós vamos estudar esses 4 versículos. Os primeiros 2 versículos vão trabalhar a nossa motivação, o porquê. E aí, os últimos 2 versículos vão trabalhar a nossa prática. Como viver nessa união, dando preferência aos outros. Ok? Vamos olhar então os versículos 1 e 2, outra vez, e aprender sobre a nossa motivação. Qual a nossa motivação? Os versículos vão dizer que a nossa motivação, viva a união por causa do consolo de Cristo. Veja outra vez o versículo 1. Diz assim, portanto,
se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, vírgula, depois a gente continua. Na minha versão aqui, a primeira palavra é portanto. Na sua, é parecido? Ok? Portanto. Portanto, ninguém começa falando assim, ele está conectando ao que veio no final do capítulo 1. O quê? Ele, basicamente, é por causa da graça em Cristo. Ele disse no último parágrafo, se você olhar o versículo 27 do capítulo 1, diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Literalmente, vivam a sua cidadania de maneira digna. Os filipenses se importavam muito com a sua cidadania romana. E eles queriam mostrar que eles eram bons romanos. Mas Paulo está a dizer, viva a sua cidadania como cidadãos do céu, como cidadãos da nossa nova identidade em Cristo, do reino de Deus. Vivam isso dignos do Evangelho de Cristo. Nós não merecemos o Evangelho, é a graça de Deus, mas então vivemos de acordo com isso. Como? E ele disse no final do versículo, que vocês estão firmes. Eu ouço que vocês estão firmes em um só espírito, como essa alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Já estão lutando juntos pela fé do Evangelho. Versículo 30 ele diz, vocês já estão lutando o mesmo combate que Paulo. Eles receberam a graça, versículo 29, de sofrer por Cristo. É interessante pensar que ele fala que era a graça de sofrer por Cristo. Parece talvez um time de futebol que ao entrar em campo, o jogador ele tem o privilégio, a graça de não ficar no banco de reserva, mas de entrar. E quando entra em campo, não ficar no meio do campo só assistindo a partida, mas participar, entrar ali, dividir a bola e levar também chutes na canela, né? Ser derrubado, tomar falta, mas ele participa do jogo. Eu lembro quando meus filhos gostam de jogar bola, mas eles não herdaram isso de mim. Né? Eu sou terrível de jogar, né? O Ale lembra, ok? Então, eu lembro uma vez que eu fui participar de um campeonato e eu não sabia o que era posição no futebol. E então meu técnico falou, olha, você vai jogar em tal posição, nem lembro qual que era. Mas o que é isso? Não, tá vendo aqui, você fica aqui. Então eu fiquei ali. E a bola passava para todo lado e eu fiquei assistindo, e ele gritando, né? Entra, participa. Mas você falou ficar aqui? Eu não entendi nada. A graça de sofrer pelo Evangelho é de estar no campo, participar da luta, participar do jogo, e sim, o sofrimento que isso envolve, seja num jogo ou numa batalha. Mas então, Paulo já reconheceu que Deus está agindo neles e confirmando a salvação deles dia a dia. Eles já estão em Cristo. Então, voltando para o nosso versículo 1. Se existe alguma exortação em Cristo. Paulo lembra, meus irmãos, o que você tem em Cristo? O que você recebeu pela sua salvação, por causa de Jesus? Se, e de fato é verdade, durante essas lutas, perseguições, temos recebido algum benefício em Cristo? Ele consola nossos corações, Jesus nos acolhe, Jesus nos ama, Jesus nos consola, sim ou não? Sim. Na Revista Corrigida se fala do conforto que recebemos. Meu irmão, minha irmã, você tem encontrado isso em Cristo? Um refúgio em meio à tempestade desse mundo. Ele é a nossa torre forte, um abrigo sob suas asas, uma pedra alta, como os salmistas descrevem.
você tem encontrado esse consolo no amor de Cristo? Se não, talvez você ainda não conhece o Salvador. Ele é manso, humilde, Ele nos convida, todos sobrecarregados e cansados, a virem a Ele. Ele tomou nosso pecado sobre si na cruz. Ele nos deu sua vida, seu Espírito, o Consolador. Ele não nos entrega ao mundo, nos enviando a batalhar sozinhos, mas é o nosso refúgio, encorajamento, quando nos aproximamos de comunhão, da comunhão com Ele. O que Paulo está a dizer aqui nessa lista, então, se existe a exortação em Cristo, se há alguma consolação do amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, se nós temos recebido tudo isso, é a motivação de estarmos unidos. Pense em alguns pintinhos que se abrigam debaixo das asas da sua mãe numa tempestade. Alguns de vocês encontraram, né, chuva para chegar aqui agora de manhã, certo? Eu cheguei até, tinha algumas bíblias molhadas aqui, né? Mas imagina, se todos esses se reúnem ali, qual que é o mais importante para eles? Estão seguros nesse consolo, nesse abrigo. Estão guardados. Agora, para eles deve estar um pouco apertado ali, né? Talvez a pata de um está, né, a chutar o outro, né, o bico de um, né, incomodar o outro. Mas não há espaço. Oh, vai para lá, não, muda mais para lá, eu quero mais espaço aqui. Não, porque ali, por causa desse abrigo, estão juntos. E não há espaço para briga e discussão e desunião, porque juntos se refugiam, encontram. O mais importante é a segurança. Podemos pensar em soldados numa trincheira. Ali, se acobertando, perto, juntos, diante do bombardeio. Não há espaço para preocupar com o seu conforto pessoal, mas a segurança. Ou seja, se nós estamos nos abrigando juntos em Cristo, então não tem espaço para abrigos. Sim, há tudo isso em Cristo. Então, versículo 2. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Para Paulo ter a alegria completa, de ver aquela igreja avançando unida, precisava deixar as divisões para terem o mesmo modo de pensar. Como assim? O que significa ter o mesmo modo de pensar, mesmo amor, unidos de alma e mente? É todo mundo pensando exatamente a mesma coisa, como robôs? Como máquinas, cópias? Não. Não é isso que ele quer dizer. Mas sim, aqui há algo muito maior em nossos corações e mentes que nos une, que é a pessoa de Cristo. O amor de Jesus expresso a nós no Evangelho. E, consequentemente, nosso amor uns pelos outros. O amor de Jesus que nos amou apesar do nosso pecado e nossas falhas. Que então transborda em nosso amor uns pelos outros, que nos amamos apesar das dificuldades e das ofensas e dos problemas que nós causamos no nosso pecado uns aos outros. Podemos pensar, talvez, numa orquestra. Imagine se numa orquestra, e Ana, você já participou de algumas orquestras sinfônicas, uma orquestra completa mesmo, quantos instrumentos são? Eu nunca lembro, mais ou menos. 50? Porque imagina, 50 instrumentos, muitos instrumentos diferentes. Todos tocam exatamente a mesma nota? Não. Tocam diferente, mas uma mesma música, uma mesma sinfonia, certo? Agora, e se cada um começar a competir entre si e não pensar no mesmo modo? Se alguns falassem assim, não, nem dá para ouvir o nosso instrumento aqui, então nós vamos tocar mais alto. E se tiver microfone, nós vamos aumentar tudo aqui para só ouvir os violinos. Aí o outro fala, não,
Eu quero ser ouvido também. Então eu vou bater na percussão mais alto ainda. E cada um começa a competir quanto ao volume. Daria certo? E se cada um falasse, eu vou terminar a música antes que os outros. Eu vou chegar primeiro. E comecem a acelerar para chegar no final da música antes que os outros. Qual seria o resultado? Desastre. Certo? O mesmo modo de pensar, a mesma afinação, o mesmo ritmo, a mesma melodia, porque temos um mesmo maestro. Por isso, queridos, é muito triste quando há competição entre nós. Por exemplo, entre um casal. Competindo quem é melhor ou quem é mais, ou isso... Quando a Bíblia diz que eles são um só corpo. Competição entre a igreja, ou entre igrejas, quando nós somos corpo de Cristo. E ficamos olhando e sempre naquela fórmula, quem é mais e quem é menos. O que nos une não é partido político, classe social, nacionalidade, escolaridade, bens materiais, time, hobbies, idade. O que nos une é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo está muito alegre pela cooperação deles na obra do Evangelho, apesar do sofrimento. Eles entraram em campo, estão encarando os desafios, mas precisam trabalhar como equipe. Saiu esses dias agora os grupos, né, da Copa do Mundo, do ano que vem. Então agora as seleções estão sendo montadas. Qual o problema de muitas seleções? Chamam os craques, os melhores jogadores de vários outros times, mas ao colocar todos os craques no mesmo time, isso forma um time? Precisa saber o quê? Está ali não para demonstrar o seu futebol, mas para dar prioridade ao outro. E ali sim, Portugal vai ganhar a Copa do Mundo, né? Há uma torcida grande lá em casa. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Essa é a motivação. Olha o que nós recebemos em Cristo. Tanto consolo, tanta segurança, tanto amor. Essa é a motivação para então agora transbordar aos outros. Vamos ver a prática então nos últimos 2 versículos, versículos 3 e 4. Viva a união, dando preferência aos outros. Viva a união, dando as preferências aos outros. Olha o versículo 3 outra vez. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, não eu, mas você primeiro. Nada façam por motivos egoístas. Não apenas não fazer nada egoísta, mas não fazer nada motivado pelo egoísmo. Porque, pensa, às vezes, especialmente na igreja, podemos fazer algo que não parece ser egoísta, mas é. Eu posso servir de algum ministério na igreja, mas eu sirvo por quê? Porque eu quero que você me veja servindo. Eu quero que você me elogie. Parabéns pelo serviço. Você prega muito bem, Davi. Você toca muito bem. Você faz muito bem. E eu quero... Então parece que eu não estou sendo egoísta, mas a minha motivação está sendo. Então, Paulo fala aqui da nossa motivação. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade. A mente, o coração está em questão. Nada por aquele balão de ar quente da nossa própria glória e honra e vaidade chamar a atenção. Minha fama, minha reputação, meus sonhos, minhas preferências, meu reconhecimento. Não chamando a atenção para nós, querendo aparecer. Não brigando pelos seus direitos ou interesses. Queridos, mas como facilmente nós somos motivados pelo nosso eu.
Até nas nossas conversas, eu já percebi um problema que, às vezes, o Espírito Santo dá um toque ali, eu né, errei de novo. Até numa conversa, em que você tenta conduzir a conversa para trazer atenção e elogios para você mesmo. E aí, o que você achou, né, da mensagem hoje? Né? Eu quero... Você viu como foi o louvor? Como que eu toquei? Ou talvez, não sei, eu acho que ninguém gosta de mim. O que é a resposta disso? Não, imagina. Nós tentamos tirar o máximo de atenção. Tudo é para mim. Às vezes, como pais, quando nós criamos nossos filhos, e nossos filhos erram em alguma coisa, precisam talvez de ser disciplinados, tratados, educados em alguma área, nós misturamos nossas motivações porque, especialmente se for em público, nós estamos mais preocupados em como o meu filho afetou a minha imagem do que, de fato, o coração dele que precisa ser orientado a Cristo. Às vezes, dentro do casamento, o marido que não me dá a atenção que eu espero, a esposa que não satisfaz meu conforto, meus desejos. Dentro de um mesmo ministério, servindo juntos em alguma área. Não, ele não faz do jeito certo, do meu jeito. Ou pessoas novas que chegam e ameaçam a minha posição. Talvez não ser respeitado como você acha que merece. Pessoas que falam mal de você pelas costas, coisas que são erradas, mas eu fico mais triste porque me atingiu do que por ser errado. Queridos, é bonito falarmos que os outros são mais importantes. Mas não é tão fácil ser tratado como menos importante. Eu lembro, talvez mais ou menos 15 anos atrás, eu era o pastor de adolescentes em nossa igreja, cuidava do ministério de adolescentes. E tinha uma mãe e filha que, às vezes, davam muito trabalho. E essa moça, ela foi fazer 15 anos, quiseram fazer um culto especial de gratidão a Deus na igreja, e foi preparado tudo, e ela organizou tudo que estava para acontecer, e muitas vezes nesses cultos de festa de aniversário, como pastor adolescente, me chamavam para pregar, ou para orar, ou algo assim. E naquele dia ela me chamou sim para ajudar. E ela falou assim, olha, você pode ficar lá no fundo, lá em cima, que a gente tem uma cabine onde fica o som, a mídia, e você pode passar as músicas dos slides. O que é um ministério fundamental aqui, que nos serve. Mas para meu senso de importância, eu me senti humilhado. Para eu ser colocado lá no fundo, longe, e fazer algo que eu pensei que não precisava. É bonito nós queremos falar que eu sou servo, desde que ninguém me trate como servo. E Deus teve que apontar o meu coração ali, orgulhoso. Olha o versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não meu, mas teu. A ideia da frase ter em vista é a ideia de prestar atenção, estar constantemente buscando informações para reagir de maneira adequada. Por exemplo, se você vai num bom restaurante e pense num garçom muito experiente, e pode ter muito barulho, várias mesas, mas quando você vai fazer o seu pedido, ele está muito atento para anotar. Eu fui numa pastelaria aqui com alguns amigos, alguns dias atrás, para tomar o pequeno almoço, e ali muitas pessoas e várias garçonetes passando e cuidando,
e a gente até falou e pensou que ela não tinha ouvido. E aí falou para o outro, não, acho que ela não ouviu. Ela de longe falou, eu ouvi sim, está preparado, está para vir. Atenta a ouvir. A ideia de estarmos atentos, não nos nossos interesses, porque nós ficamos muito atentos aos nossos próprios interesses. Quando dói, o que eu quero, o que eu sinto, estou com fome, eu estou com sede, eu preciso disso, preciso daquilo. A mesma atenção pelo outro. As mamães aqui sabem muito como é isso quando um filho está doente. Antes de vir para cá, o meu filho mais novo, John, voltou de um retiro das crianças na igreja, e ele voltou com febre, doente, e foi para o ouvido, gerou uma otite. E no meio da noite, à madrugada, gritando de dor, e nenhum remédio resolvia. E a minha esposa ficou várias noites sem dormir. Eu até tentava ir lá ajudar um pouquinho. Mas impressionante a atenção de mãe. Enquanto, às vezes até de deitar ao lado dele para ter certeza que aquela febre alta não voltasse. Eu falava, o que eu posso fazer para ajudar? Nada. Né? Mas ela ficava ali cuidando, atenta. Qual a necessidade do filho? Preocupado. Qual a minha preocupação? Qual a sua preocupação? Pelo que é meu ou pelo que é do outro? Quantas vezes somos motivados pelas nossas coisas? Meu quarto, meu telemóvel, meu carro, minha cozinha, minha agenda, meu planejamento, minha carreira, os que vão casar, minha cerimônia de casamento, meus sonhos, meu bolso. Nós ficamos de guarda sobre nossos interesses. Aqui ninguém mexe. Se eu não cuidar de mim mesmo, ninguém vai cuidar. Agora, queridos, isso não quer dizer que nós vamos abandonar o cuidado da nossa saúde, finanças, família, trabalho. Não é isso. Mas dificilmente, de fato, alguém vai negligenciar a sua própria vida assim. Nosso perigo maior é que nós vamos amar tantos a nós mesmos que não vamos amar os outros. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, porque nós já nos amamos demais. Mas Deus está falando, pare, não se preocupe tanto com as suas coisas, não seja tão egoísta, você não precisa prestar tanta atenção nas suas coisas, Deus cuida disso. Deus diz, eu quero que você se preocupe com os interesses dos outros. Talvez a pessoa sentada perto de você, ela passou uma semana difícil. Ah, tudo bem, você também passou, mas eu quero que você cuide dela por mim. Eu quero que você olhe para ela, preste atenção, busque saber como foi a semana dela, como você pode orar por ela, coloque-a em primeiro lugar, encoraje, mostre o meu amor para ela. Porque é isso que Jesus fez. Olha os versículos que vêm logo depois do nosso, versículos 5 a 11, o exemplo de Jesus para nos salvar. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, mais exaltado, mais se humilhou para nos salvar, e o Pai o exaltou. Esse é o nosso caminho. Imagine uma igreja inteira de pessoas que querem glorificar a Cristo, dando prioridade para os outros. Como Paulo disse no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não vivemos mais para nós.
Nossa vida é de Cristo. Ou seja, o eu morreu. Foi sacrificado com Cristo lá na cruz. E agora eu tenho a nova vida dele para dar aos outros. Em Cristo, vivemos em união quando damos preferência aos outros. Queridos, isso afeta todos os nossos relacionamentos, especialmente os mais próximos. Casais, casamento. Quando há um casamento, duas pessoas de culturas diferentes, formas de festa e celebração, Natal e Páscoa diferente, gostos diferentes, lazer, férias, gastos diferentes, prioridades diferentes, agora se tornam uma só família, um casal, uma só carne. Isso gera conflitos. Pastor Pedro tem compartilhado que vocês estão orando sobre uma união de duas igrejas. Algo que é desafiador, mas algo que expressa o Evangelho. O desafio, porque lideranças, estilos de culto diferentes, responsabilidades diferentes. Como que fica? Vão ter momentos, seja num casamento novo ou velho, seja em igrejas, há momentos desafiadores de ajustes, culturas e estilos diferentes, formas de pensar diferentes. E sabe o que podemos acabar fazendo? Precisamos tomar muito cuidado. Quando há um conflito, quando há uma forma de pensar diferente, facilmente nós corremos para dizer não. É uma diferença de convicção. É uma diferença de princípio. Quando muitas vezes, na verdade, é uma diferença de preferência. Como eu gosto. Claro, às vezes são questões de princípio, e isso nós afirmamos, precisamos afirmar os princípios bíblicos. Mas precisamos tomar cuidado, que às vezes nós vamos mascarar preferência dizendo que é princípio. Precisamos tomar cuidado, porque isso causa divisão. Desconfie sempre de si mesmo. Dê preferência ao próximo. Eu tenho vibrado com o que Deus tem feito aqui. E minha oração é que vivamos cada vez mais a união motivado pelo consolo de Cristo e praticado dando preferência e prioridade ao próximo. Como que tem sido isso na sua vida? Em coisas pequenas, práticas. Quando há um prato a ser dividido com outros. Quando há um prato a ser dividido. Se você olha, qual que é o melhor para mim? Quando é hora de, talvez, as crianças escolher o que vão assistir. Quem se senta primeiro? Quem decide? Quando você vai se arrumar, talvez para vir para o culto hoje de manhã, e tem horário para sair, e alguém está na casa de banho demorando, como reagimos? Como que deixamos os lugares por onde outros vão passar? Pensar no próximo, que também vai usar lixo, blusa, material espalhado. Quando chega em casa, explode, deixa tudo para todo lado. Pensamos o prato, a comida, a mesa, depois de uma refeição. São coisas pequenas do nosso dia a dia, mas que lembramos, eu estou dando prioridade para quem? Simplesmente dizer obrigado. Não é exagero. Nosso modelo é Jesus. Treinamos a prática disso todos os dias em casa. Treinamos isso nos ministérios, quando chegamos até no horário. Não somos preguiçosos, deixando trabalho para os outros. Quando temos uma atitude de sou apenas um voluntário, eu venho se eu puder, ao invés de ser um servo de Cristo. Cuidado. Cuidado quando você está cansado. Quando estamos muito cansados, sobrecarregados, a nossa tendência é voltar-nos ainda mais para nós mesmos. E pensar, não dá, é difícil, eu preciso descansar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E ficamos irritados, frustrados, irados, palavras curtas, grossas, impacientes.
Mas veja de novo o que o texto diz. Versículo 1. Temos em Cristo compaixão, consolo, comunhão, afeto. Cristo é quem satisfaz nossas necessidades, tanto que transbordamos para demonstrar a outros. Deus é quem exalta, como vimos em Cristo, não nós mesmos. Podemos confiar nele. Em Cristo, vivemos em união, quando damos preferência aos outros. Vamos orar. Senhor, cada um de nós ainda luta com o nosso pecado, do nosso orgulho e do egoísmo, que constantemente ameaça e deseja colocar a nós mesmos em primeiro lugar. E isso causa divisões, conflitos, que atrapalham o avanço de lutarmos unidos pelo Evangelho. Senhor, eu te louvo por essa igreja que tem lutado sim pelo Evangelho e buscado maneiras de fazer isso unido com outros irmãos. Que para isso, o Senhor Jesus Cristo, a sua compaixão e amor seja o centro, para que o teu amor e o exemplo de Cristo que se entregou, se humilhou por nós, que isso nos constranja, que nos motiva para a prática de darmos a prioridade ao próximo, desde nossos casamentos, lares, até nossas igrejas e todos os relacionamentos em nossas vidas. E como nós lemos no início do culto, em Romanos 15, que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.